Tereza, e eu acho que o Horta caiu. Tereza, professor Pedro Serrano, e o Horta, assim que voltar, a gente embarca também. Olá, boa noite, Tereza, boa noite, professor Pedro Serrano, boa noite, Horta. Boa noite, Sara, seguindo aqui o sentido horário, conforme nossa tradição. Boa noite, Horta, boa noite, Pedro, e boa noite para a comunidade 247. Prazer, Horta, te ver de novo. Um abraço para o Pedro, queridíssimo aqui, sempre com a gente. A gente tenta conversar com ele, pego ele nos horários horrorosos, ele é super querido comigo. Que bom que Sara e Tereza nos ajudaram nesse momento. Olha, só para dar os créditos aqui, quem articulou essa participação do professor Pedro Serrano foi o Florestan, que está de recesso, era para estar em casa deitado, curtindo a vida, fazendo vários nadas, mas está aqui atuando ainda. Tereza, você começa? Ela me ligou dizendo assim, posso confirmar o Pedro Serrano? Eu falei, mas claro, sempre queremos Pedro Serrano e tal. Boas voltas, Florestan, então. Ele falou, não, mas é para você e o Horta e a Sara. Eu não vou, não. Eu falei, tudo bem, para nós está ótimo. Pedro sem você ou com você é sempre bom. Muito obrigado. Começa aí, Horta. Quem começa? Pois eu queria começar perguntando para o professor Pedro Serrano, que agora tem essa confusão do contrato, né, Pedro? Nós estamos falando do grande problema que a gente tem nesse final de ano, início do ano, que é essa repercussão do Banco Master, extrapola uma discussão sobre fonte, direito de liberdade, posição de investigação, posição do Estado, né? Ela entra numa seara difícil, porque a gente está acostumado com golpes de Estado que começam nesse sentido, que começam com a avançar sobre esses espaços de livre expressão e acabam terminando caindo uma presidenta, como nós vimos que aconteceu antes, depois prisão do presidente Lula, todos com uma influência massiva desses setores da mídia denunciando coisas e coisas que depois acabam não se dando em nada, mas o movimento político que isso gera é gigante. A última agora é a seguinte, bom, havia um contrato assinado que estaria dando lastro a toda essa questão entre a esposa do Alexandre de Moraes, que é advogada, e que precisa ter a sua condição de exercer a advocacia separada da posição do Alexandre. Quem souber como fazer isso, nos avise, porque eu não sei como é que você separa essas duas coisas quando as pessoas vivem na mesma casa. Então vamos com calma, com andor. Há críticas dos dois lados, mas efetivamente se achou um contrato não assinado. Então, aí festa quando se achou o contrato. Depois, festa do outro lado, dizendo o contrato não está assinado, não vale nada. Agora a discussão o Daniel Vorcar nunca assinou absolutamente nada. Os contratos deles eram assim, verbais, converso com você. Quando a coisa fica um pouco mais séria, assina uma outra pessoa e, portanto, a mera existência da minuta já pode configurar uma situação dessa. Eu queria perguntar para o Serrano o quanto nós estamos ficando perto de um escândalo que, mesmo que não exista, se constitui e, a partir daí, pode arrastar instituições brasileiras a partir do momento que a gente vai flexibilizando essas coisas. Contrato não assinado, acordo de boca, e aí a gente termina onde, Pedro? Bem, é uma situação dificílima, né? Talvez seja uma das mais difíceis que eu já tenha visto, porque envolve, me parece, questões sérias com uma imensa confusão também, né? A primeira questão é que surge, por uma jornalista do Globo, uma denúncia por 6 fontes sigilosas. Bem, 6 pessoas é considerável, né? Mas a gente também, como é sigiloso, a gente não sabe quem falou, né? Em que circunstância falou, com que interesse falou, se houve exagero ou não, quer dizer, qual filtro. Mas a acusação é gravíssima, de que um ministro do Supremo, vamos lá, a essência da acusação, de que o ministro do Supremo, a mulher dele teria recebido pagamento para que ele pudesse fazer lobby, etc., em favor, usar o seu prestígio pelo cargo, em favor de um empresário que estaria aí numa situação muito ruim, né? Quer dizer, no plano jurídico e financeiro, etc.
essa acusação é gravíssima. Se for verdadeiro, o ministro não pode continuar ministro supremo. Ponto. A acusação é grave. Por isso mesmo, teria que haver todo cuidado ao lidar com ela. No primeiro momento, eu fiquei assustadíssimo, porque surge uma denúncia. Veja, jornalistas podem trazer notícias com base em fontes sigilosas? Não podem, mas tem que entender que isso só tem uma função de trazer a público um depoimento sigiloso, nada além disso. Não é critério de justiça, nunca foi. Na justiça, você tem que identificar quem faz a acusação, tem que ter prova dela para poder condenar alguém. Mas logo no dia seguinte, outros jornalistas da Globo, velhos conhecidos nossos, de outras passagens, né, já vieram falando impeachment do ministro, etc. Quer dizer, surge uma notícia com base em sigilo, em um depoimento sigiloso, depois já se fala impeachment, processo, crime, etc. Eu olhei e falei, nossa, essa história eu já vi. Na Lava Jato, no impeachment de Dilma, já cansei de ver essas coisas. Então, eu, no primeiro momento, fiquei assustado, embora tenha reconhecido que a acusação é muito grave, e propus calma. Calma, que essas coisas não são assim, né? Agora, evidentemente, um contrato de 130 milhões é algo, me parece, em princípio, todo mundo achou absurdo. Só que nós precisamos investigar. Primeiro, se existe o contrato. Segundo, se ele é dessa natureza mesmo, se ele é dessa monta, desse tamanho de dinheiro, né? Terceiro, como foi a execução desse contrato, porque você sabe que de 4 anos para cá, 3 ou 4 anos, eu não lembro exatamente, a Receita soltou uma regulamentação de que escritórios ou empresas da mesma profissão, profissionais liberais, podem repassar, fazer contratos de parceria, onde um contrata com o cliente final e subcontrata os outros, vamos dizer assim, entre aspas, ou tem parceria com os outros, e cada um paga o seu tributo, ou seja, não existe mais a bitributação nessa área. Quero também uma disfunção do sistema, né? Mas isso significa que você pode ter um escritório subcontratando 20 escritórios, 30 escritórios. Eu não tenho, sendo óbvio que nunca recebi nenhum valor nem perto disso na vida, mas esse modelo de subcontratar escritórios eu tenho com grandes empresas. Hoje em dia é corrente. Então tem que ver, por isso que eu falo, teria que verificar se esse contrato existe, como foi executado. Se houver indício material grave que o ministro Alexandre fez alguma coisa. Porque se não fez, me desculpe, é um problema entre o advogado, são 2 particulares que contrataram, é um dever da advocacia manter sigilo sobre os contratos que tem, é muito mais sério do que em outras áreas, né? Então eu creio que tem que se ter calma nessas coisas, né? Tem que se ter um mínimo de indício material. O procurador-geral recebeu uma representação e ele não esclarece muito no que chegou a nós, né? A gente não fica claro se ele fez uma investigação preliminar sobre esse contrato ou não, mas ele diz que o contrato não caracteriza ilegalidade. Agora, você não sabe se é por referência que a petição feita a ele, o pedido feito a ele faz referência ao contrato, ele diz em tese a respeito daquele contrato, ou se a Polícia Federal ou ele fez uma investigação preliminar. Se fez uma investigação preliminar, não tem o que falar. Eles verificaram e viram que não tem nada de ilegal. Se não fez a investigação preliminar, na meu ver, deveria fazer. Não digo fazer um inquérito, porque um inquérito sobre o ministro Supremo é muito grave para poder ser feito sem materialidade mínima. Mas verificar se há materialidade mínima, fazer o que a gente chama de investigação preliminar no direito. Isso deveria... Não está claro se ele fez ou não. E tem mais, se fez, é para ser sigiloso mesmo, isso aqui é o problema, porque não tem sentido ficar divulgando. Quando a gente trata desse tipo de padrão institucional, em que o ministro do Supremo é atacado, é muito grave, tem que ir com muita calma. Isso no plano jurídico, portanto. Então, eu creio que o correto é fazer uma investigação preliminar, se não fez, teria que ter feito, tem ainda a chance de fazer, porque não pode pairar esse tipo de dúvida sobre o Supremo. Se fez, acabou. É sinal que não há materialidade. É sinal que tudo isso que a turma está falando não existe. Então, não tem sentido manter esse tipo de polêmica, digamos assim, né? Contrato não assinado pode existir entre particulares. Essa é uma questão menor. Eu já cansei de fazer contratos com clientes, também vou te ser franco, nos tempos que clientes eram confiáveis, que você combinava com eles, eles pagavam. Fiz muito contrato por e-mail, tô mandando aí, pode ser isso aqui, ou às vezes nem e-mail, às vezes era um telefone, era outra época também. E os clientes eram confiáveis, eles pagavam.
Hoje em dia você faz contrato porque você não tem confiança, fundamentalmente é isso. Mas, assim, o fato daquela minuta que se divulgou não estar assinado não quer dizer que não exista algo assinado. Tudo isso a gente não sabe. Nós aqui não sabemos, né? A minuta divulgada não está assinado, pode não ser nada, pode nem existir, pode ter sido uma proposta não assinada. Você lembra que no caso Lula houve isso, né? Uma proposta de compra e venda, né? Uma proposta de compra e venda não assinada. O que houve de compra e venda ali? Nada. E o Lula negou, então acabou, não tem discussão, né? Então, negou, mas quando? A priori, não. Negou quando foi depor perante o juiz, né? A priori não falou nada, assim, e acho que é isso mesmo, tá correto, agiu corretamente naquela situação. Então, eu creio que, vejam como é tudo confuso, a gente não tem todas as informações, não sei se deve ter, nós estamos falando de uma relação entre advogado e cliente, não pode ficar se miscuindo nisso. O fato dela ser mulher de ministro, se não envolver, se o marido não foi, se ela não foi contratada para promover lobby do marido e ela não atuou perante o Supremo, desculpe, ninguém tem nada a ver com isso. O exercício da profissão e confundir as coisas é muito ruim, é muito ruim. Nós já passamos por isso quando nós éramos o alvo. Quando outros são o alvo, a gente tem que ter a mesma cautela que a gente teve conosco, né? Então, acho que o quadro. E o que para mim me preocupa? Nós estamos num momento no mundo, vamos nos lembrar, não há país onde a extrema-direita seja forte que o judiciário não tenha sido atacado por ela. Não há exemplo. Turquia, 2.700 juízes, ou presos ou afastados do cargo. Polônia, quase igual. Israel tentaram mudar a competência do Supremo. Você pega todos. Os Estados Unidos agora, o judiciário sob constante ataque do executivo. Quer dizer, algo inusitado na história. A primeira vez que um presidente da República nos Estados Unidos foi advertido pelo presidente da corte para respeitar a independência do judiciário e as ordens judiciais que recebeu, mesmo sendo um presidente da corte conservador. Quer dizer, ou seja, nós temos que ir com cautela. Isso tudo não. Eu comecei falando, se é verdade isso do ministro Alexandre, ele não pode continuar como ministro supremo. Ponto. Até porque ele compromete toda uma instituição e uma estrutura. Mas a gente tem que ter cautela. Olha o que nós estamos tratando. Até agora, o que tem são depoimentos sigilosos de um suposto pedido para o ministro que o presidente do Banco Central nega. Há uma acusação também de que ele teria pedido algo também da mesma natureza ao diretor da PF, que nega, né? A acusação é grave. E não envolve só o ministro Alexandre, não. Se o presidente do Banco Central receber um pedido ilegal desse, um pedido de advocacia administrativa, que é crime, e não fez nada, ele cometeu crime também. A mesma coisa o diretor da PF. Então, nós estamos falando de 3 autoridades da República envolvidas em conduta criminosa nessa acusação. Nós temos que ter absoluta cautela. Eu tenho sido firme nisso. Tenho sido firme nisso. Advogados, por exemplo, progressistas, têm que ser os primeiros a falar da cautela que se deve ter, porque nós estamos tratando de algo institucionalmente muito grave para ser tratado com irresponsabilidade. Agora, isso não quer dizer que jornalista não tem o direito de noticiar, etc. Agora, acho que quando os jornalistas começam a falar no dia seguinte que tem que ter impeachment do ministro, eles estão. Aí o jornalismo tem da além do seu papel, porque está querendo substituir o sistema de justiça. O jornalismo tem uma imensa importância na democracia, porque traz a público questões que eram originalmente para ser sigilosas, ficar nos escaninhos do poder. Mas nunca uma matéria jornalística pode ser critério de justiça. Pode ajudar a justiça, mas não pode ser critério de justiça, até pelo tempo do jornalismo. A notícia tem que sair rápida. A natureza da investigação não é uma investigação que se preserva a defesa, a rigidez de provas, como no processo. Justiça e jornalismo não se confundem, não podem se confundir. Na hora que o jornalismo... Existe um autor no direito chamado Luhmann, Niklas Luhmann, um sociólogo jurídico muito importante, que diz o seguinte: a democracia se corrompe na hora que um subsistema, ele entende a sociedade como um grande sistema de comunicação, na hora que um subsistema começa a querer que o outro subsistema haja de acordo com a sua lógica. Ele chama é uma interação, vamos dizer, irracional entre os dois subsistemas que gera uma corrupção sistêmica, segundo ele, né? Então, na hora que o jornalismo quer ele
estabelecer critérios de justiça, aí o jornalismo não está agindo de forma adequada porque está querendo coagir o judiciário a agir dessa ou daquela forma. Coagir o sistema, quando na realidade os modos são diferentes. O processo de produção da notícia é muito e deve ser muito diferente do processo de decisões de justiça. Então, essa coisa de um jornalista solta uma notícia com base em fontes sigilosas, e dia seguinte os colegas dela estão falando, não, tem que ter impeachment, teve impeachment lá no Chile, começa a estimular esse ambiente, isso é o jornalismo querendo ingressar num papel que não é dele. Nós temos que ter imensa cautela e cuidado com isso. Agora, por outro lado, é óbvio que se é verdade que o Supremo está agindo para acobertar crimes do sistema financeiro, isso é gravíssimo, e o ministro que estiver envolvido nisso tem que sair do Supremo, de um jeito ou de outro, não tenho dúvida disso. Mas não se pode concluir imediatamente por isso. Tem que ter um mínimo de verificação racional e pelo sistema de justiça. Pedro, relativamente ao jornalismo, parece haver, nesse caso aí, um pecado original, que é as fontes em off, né, da jornalista Bela Megali, as fontes asseguram a existência de encontro, né, do ministro Alexandre com o presidente do Banco Central, mas Malu elas... Gaspar, né, Tereza? Malu Gaspar. Eu troquei, né? Não é a Bela, é a Malu, desculpa. Obrigada, hein? Então, ela não essas fontes, uma coisa é elas atestarem o encontro, né? Outra coisa é elas atestarem que houve a gestão do ministro, o lobby do ministro, né, em favor do banco lá, ou contra a intervenção, etc. Essa mitificação do off, né, o abuso do off, ele vem acontecendo no Brasil nesses anos últimos todos, Lava Jato, processo de impeachment, outras situações, todo o próprio processo do apartamento do Guarujá do presidente, ele começa de uma matéria mal apurada, uma matéria do Jornal Globo, por sinal, é de uma matéria que tudo deriva, né? O processo do apartamento, do triplex do Guarujá. Assim, algum momento, acho que tem que haver, sem que o direito do jornalista ao sigilo da fonte, ao uso do off, seja afetado, é preciso estabelecer alguma coisa, assim, a meu ver, no sistema jurídico, assim, o off ele pode justificar uma investigação, mas o off não pode justificar uma condenação, né? Você pode pegar, com base nessa notícia, vamos abrir um inquérito, né, e tal. Mas eu quero perguntar outra coisa, outra anormalidade que está acontecendo também envolvendo aí este caso Banco Master, né? Que é a decisão que o Tribunal de Contas da União tomou hoje de investigar a investigação que o Banco Central fez sobre o Banco Master, que levou à decisão da intervenção, da liquidação extrajudicial, né? Nunca foi questionada, nunca se questionou desde aqui na Nova República, né, digamos, de 85 para cá, do fim da ditadura para cá, e mesmo na ditadura, nunca se questionou que o Banco Central é a única autoridade para fiscalizar, estabelecer regras e, quando for o caso, fazer intervenção e liquidar extrajudicialmente instituições financeiras por ameaças aos consumidores, aos usuários, aos correntistas e ao próprio sistema financeiro, né? Nunca, em nenhuma dessas intervenções, banco econômico, banco isso, banco aquilo, tantas outras aí, já esqueço os nomes dos bancos que já sofreram intervenção, foram tantos nos últimos 20, 30 anos, né? Mas nunca se questionou isso, que o Banco Central podia e era a única autoridade, assim, nunca se questionou essa autoridade. O Banco Central agiu certo quando liquidou Coroa Brastel, quando liquidou o Banco Econômico, quando liquidou o Nacional, né? O Nacional, que era um banco
que tinha o filho do presidente da República como, né, membro da família. O filho do Fernando Henrique era casado com uma filha dos donos do Banco Nacional, e o banco sofreu intervenção do mesmo jeito e ninguém questionou a autoridade do Banco Central. E agora nós estamos tendo isso. O Tribunal de Contas duvida, está colocando em dúvida, né, a conduta do Banco Central, a correção do Banco Central ao decidir pela intervenção. E isso pode ser um precedente, acho eu, né, complicado. Queria seu olhar jurídico. Eu desconfio muito desse assunto, assim. Não vejo com bom cheiro isso aí. Não é comum o Banco Central fazer isso. E um ministro do TCU isolado estava ameaçando suspender, pelo menos é o que eu vi na mídia, não sei se é verdade. Pode ser que a mídia tenha se equivocado na informação. Mas que ele teria ameaçado suspender a intervenção depois de 2 dias de manifestação, dando um prazo curtíssimo para o Banco Central se manifestar. É muito estranho, em especial se a gente observar que esse banco aí, esse banqueiro, tinha uma penetração na política imenso, né? Mas depois disso, hoje eles decidiram realmente investigar. Hoje é oficial, né? Você está se referindo a digamos, uns questionamentos, mas hoje já tem o TCU abre processo, diz aqui o Globo, para inspecionar documentos do BC sobre liquidação do Banco Master. Agora é oficial. Então, mas eu vou te ser franco, nenhuma preocupação com dinheiro público sendo gasto pelo Banco de Brasília, nenhuma investigação sobre o governador de Brasília, que autorizou, parece que, segundo foi falado, ordenou ao Banco Estatal de Brasília que subsidiasse, que aplicasse 12 ou 13 bilhões, um negócio assim. Eu estou falando pelo que a mídia reproduziu, não conheço o processo. Então, pode ter algum engano nisso que eu estou falando aqui. Mas me parece que é um desvio de foco imenso. Tem que ser investigada a relação entre o Banco de Vorcaro e o Banco de Brasília. E, aliás, não só ele, qualquer fundo público. Parece que tem vários fundos públicos envolvidos. Segundo, toda a gestão fraudulenta do Vorcário, isso que tem que ser investigado, não só com relação ao Banco de Brasília, mas um conjunto de atos de gestão fraudulentos. Veio a informação agora que teria dinheiro do PCC sendo aplicado, do crime organizado, sendo objeto de aplicações em fundos. Isso é grave também. Quer dizer, essas coisas têm que ser investigadas, né? Eu, sinceramente, eu fico um pouco impressionado. O foco do TCU é investigar se a intervenção foi adequada ou não. E o resto? Né? Exato. Quer dizer, o resto não é investigado? Quer dizer, então eu acho que essas coisas estão muito mal paradas aí, sabe? Acho que o país está numa crise imensa, né, com essa situação. É isso que eu queria ver contigo, Pedro, porque o Deleuze e o Guattari, eles quando vão falar sobre fascismo, por exemplo, eles dizem que o fascismo se caracteriza pelos microfascismos. O que são os microfascismos? É o avançar sobre os micropoderes que cada um tem dentro da sua escala na sociedade. Então, é o PM que acha que pode dar, né, uma porrada na cara de um jovem negro de periferia, porque ele pode. É o cara que... O oficial de justiça que acha que pode bater com o carro no portão da casa do outro cara para abrir, para ele poder entrar e fazer o que ele tem que fazer. E nós vamos escalando essas micro-rupturas que vão acontecendo. Eu acho que você mencionou várias dessas micro-rupturas aqui, quer dizer, o TCU invadindo o Banco Central é uma situação complicada. Se houve essa relação entre o STF e os setores da estrutura que sustentam essa estrutura financeira, é outra situação. Mas a direita também está reclamando disso. A direita está reclamando agora, por exemplo, que o Alexandre de Moraes estaria avançando nas suas condições como juiz da pena, né, e impondo a Jair Bolsonaro um rito mais gravoso do que precisaria ser, essencialmente. Reclama que o próprio Alexandre de Moraes estaria, por exemplo, ao decretar a prisão de Felipe Martins, saindo da sua condição, sendo que parece que a denúncia que levou à prisão de Felipe Martins foi feita por uma outra pessoa, uma terceira pessoa, que recebeu um convite dele e disse, olha, ele está usando redes sociais, então se ele está usando redes sociais não pode. Quer dizer, não há uma investigação
24 horas por dia sobre Felipe Martins, foi uma coisa aleatória que aconteceu ali, mas a direita também entra nessa seara dizendo, olha, está havendo, né, micro-rupturas e o avançar nesses processos, e aí é que eu queria te perguntar, na condição de jurista que entende muito essa parte social e política, nós não estamos realmente jogando todos esses poderes um pouco para frente das suas necessidades e com isso causando um certo problema para toda a construção? Ou seja, não era um momento em 26 da gente estar retroagindo, esses poderes estarem voltando depois do que aconteceu com a ruptura do mandato de Dilma Rousseff, sem crime de responsabilidade, como nós vimos, a prisão do presidente Lula completamente ilegal, a própria Lava Jato. Não, aquele foi um momento do Brasil que estourava os seus limites. Não era o momento agora da gente estar voltando a esse processo. E aí eu queria te perguntar se você identifica atores que queiram jogar esse caos todo nesse processo, nessa situação, porque me parece que tem um ativo, né, um procurar ativo por essas rupturas que está nos levando a um pouco um estado de anomia que está começando a complicar. A gente não sabe mais muito bem quem é que tem que fazer o quê no Brasil. E aí isso gera necessariamente violência e a gente não sabe direito onde vai parar. Eu acho muito estranho, porque, por exemplo, seria natural todo mundo ter cautela nessa acusação contra o ministro Alexandre. Sim. É muito grave isso, para não se ter cautela, né? E a realidade é que não está se tendo, né? Do outro lado, é óbvio que me parece que é estranha essa conduta do Tribunal de Contas. Quer dizer, eu não, a priori, eu não vejo motivo nenhum para investigar Banco Central. Quer dizer, aliás, vou ter que ser o interesse deles vamos culpar o Banco Central, que também é uma forma de culpar o Lula, e com isso vamos reduzir a gravidade, digamos, dos crimes do Vorcaro e evitar que haja uma contaminação aí de parte da classe política, né? Então é o seguinte, olha, o criminoso é o Vorcaro, agora estão procurando outro criminoso para aliviar a situação do Vorcaro, e com isso a dos governadores que fizeram negócios com ele, dos políticos que têm negócios com ele, da parcela do Centrão que tem relações especiais teve com o Banco tal Master aí, né? Parece que é esse o sentido, né? Vamos aliviar o Vorcaro e vamos criminalizar o Banco Central. Eu acho que tudo isso está muito confuso, me parece, sabe, Tereza? Eu posso falar assim no plano jurídico, quer dizer, se não tem materialidade na conduta do ministro Alexandre, e até agora, francamente, eu não vi materialidade, porque eu só vi, a única coisa que chegou ao meu conhecimento, não sei se vocês sabem de alguma coisa, são matérias com base em fontes sigilosas. Fora disso, não vi nenhum elemento. Aliás, os supostos interlocutores da conversa negam que ela existiu. Não é só o ministro Alexandre que nega, o presidente do Banco Central nega que existiu pressão ou pedido, que é o que interessa, e o pedido, e o PF, o diretor da PF, que foi falar também, nega que houve pedido ou pressão. O contrato, até agora, está no vácuo, mas também é o seguinte, se não houve nenhum tipo de movimentação do ministro Alexandre, o contrato é legítimo, não tem o que falar, entendeu? É entre dois particulares, quer dizer, tem que ver como é que foi executado, mas assim, vai investigar uma relação de um advogado com seu cliente sem base nenhuma. O início da reflexão jurídica tem que se iniciar na conduta do ministro Alexandre. Se há materialidade, né, de que ele realmente pediu ou pressionou em favor do banco, aí tem que se investigar o contrato da mulher dele. Agora, se não há materialidade, e até agora essa materialidade não surgiu, prefeito do sistema de justiça, não tem que investigar uma relação entre advogado. A gente fala em direito de sigilo que o jornalista tem, e tem mesmo. O jornalista tem direito constitucional a não entregar a sua fonte, mas esquece que o advogado tem direito e dever de sigilo também. Né? Quer dizer, então é uma situação gozada, quer dizer, estão querendo investigar a relação entre advogado e cliente com base no quê? Em nada? Entendeu? Quer dizer, porque tudo bem, se surgisse a denúncia por fonte sigilosa que houve esse tipo de pressão e alguém do Banco Central online oficialmente reconhecesse que houve pedido do ministro, pronto. Aí nós temos uma situação que tem que devassar essa relação entre o escritório da advocacia do ministro e o banco. Agora, não surgiu isso. Até agora, pelo menos, não tem nada, não tem nenhum. Né? Nós temos duas relações que são estanques até agora. Né?
Quer dizer, então, teria que, para poder se falar no direito a investigar um contrato entre um advogado e seu cliente, teria que ter um indício de crime. Indício, eu falo, uma materialidade. Matéria de jornalista com base em fonte sigilosa presta um grande serviço de trazer a público certas questões, mas não é base para o sistema de justiça agir por si só. Quer dizer, tem que ter algum elemento material. Né? Eu queria perguntar para o cientista... Eu, como advogado, ficaria muito puto de alguém investigar a minha relação com os meus clientes com base numa matéria com fonte sigilosa. Pô, eu tenho, do mesmo jeito que o jornalista tem direito constitucional a manter o sigilo dele, eu tenho direito e dever. Se tem o dever, tem o direito, né? O modal deôntico da obrigação implica em subordinação com o modal deôntico do permitido, portanto, quem tem o dever tem o direito de realizar esse dever, né? Eu tenho direito a manter sigilo das minhas relações profissionais, porque é um dever da advocacia. Inclusive sigilo de remuneração, de tudo. Então, isso assim, tem que ter um motivo, um mínimo material para essa relação ser investigada. Nós não podemos destruir, por exemplo, a advocacia a título de dar um valor além do que deve à matéria jornalística. Eu não estou dizendo para punir nenhum jornalista, não estou dizendo que ele não tem o direito de divulgar, estou falando que não é uma matéria com base em fonte sigilosa que pode levar a devassar uma relação advogado e cliente. Isso é muito grave. Né? Por outro lado, falar em impeachment de um ministro onde não há nenhum elemento material, que é isso? E ficar estimulando isso? Quer dizer, você imagina se o ministro Alexandre recebe impeachment com base numa matéria sigilosa, sem testemunha, sem fonte, sem elemento material nenhum? Eu já vi esse filme. Dilma foi empichada por um ato de contabilidade. Quer dizer, esse aqui e a Constituição fala que para você ser empichado tem que ser um ato grave. Como é que um ato de contabilidade pode levar um presidente a ser empichado? A gente já viu isso no país. A gente já viu na Lava Jato pessoas com a sua imagem destruída com base em nada. O próprio Lula. Né? Então, a gente já viu isso acontecer. Eu não estou dizendo que... Eu não quero em nenhum momento dizer que o jornalista não tem direito de fazer o que está fazendo. Eu só estou dizendo que isso não pode ser critério de justiça. Né? A justiça tem que funcionar por suas próprias regras. Não é o jornal que comanda o sistema de justiça. Porque isso seria imaginar que o jornalismo é uma fonte de poder acima da Constituição e das leis. E não pode ser. Né? Num Estado soberano, todos os poderes estão subordinados ao poder maior que o poder da Constituição. Então, me parece óbvio isso. Isso que eu estou falando é uma obviedade, é uma coisa muito elementar para quem conhece um pouco de institucionalidade. Né? Então, não estou em nenhum momento retirando dos jornalistas direito a fazerem matérias com fontes sigilosas. Eu estou dizendo que isso não pode ser motivo para você, por exemplo, romper com os direitos da advocacia. Determinar o impeachment do ministro do Supremo com base nisso. Não se pode ter esse tipo de critério de justiça. É necessário surgir algum elemento material para que todas essas coisas possam se desencadear, para que um contrato de advogado possa ser investigado e para que, eventualmente, o ministro do Supremo seja empichado pelo Congresso e até processado criminalmente. Né? Mas, de qualquer forma, por hora, nós não temos suficiência ainda, tem que se entender isso. Né? Eu queria te perguntar, Pedro, como o cientista social que tu és, além de jurista, né? Não sou cientista, imagina, só. A esquerda está dividida em duas partes, né? Uma parte que diz, olha, isso está sendo feito com alvo na eleição de 26, e o alvo final é Luiz Inácio Lula da Silva, e aí você encarrega, né, um conjunto de ações as quais nós já vimos acontecer. É importante dizer isso, ninguém está falando aqui que essa esquerda está paranoica, porque depois do que aconteceu da Lava Jato, ninguém mais é paranoico nesse país com essa relação. Então, uma parte diz, olha, isso aqui é para encarregar, né, primeiro Alexandre de Moraes, em seguida o Dino, e lá adiante nós vamos pegar Luiz Inácio Lula da Silva. E uma outra parte da esquerda diz, não, olha, a gente sabe desse perigo, mas a gravidade do que foi dito é importante por si só. E eu queria saber de você, você acha que isso transborda para 2026 e nós estamos vivendo uma situação de perigo institucional real,
ou se as instituições funcionarem como deveriam funcionar, essas investigações vão ser estanques, como você mesmo declarou aqui, e nós vamos ter uma noção do estrago que isso poderia ter acontecido e gerenciar isso no nível intra-institucional e não por cima do processo institucional. O teu sentir é o quê? Isso é um abalo sísmico pequeno ou nós temos aqui um problema sério que precisa de outras fontes políticas que precisem entrar nessa discussão? Depende do que for feito. Por exemplo, se essas matérias, por si próprias, derem origem a sanções, a punições, eu acho que isso aí pode ser muito grave para o país. Por outro lado, se também não se tiver nenhuma investigação preliminar, não se verificar minimamente o que houve, é muito ruim para a imagem do Supremo e para o país e para a democracia. Então, nós estamos entre a cruz e a caldeirinha aí, me parece. A solução não é fácil, não tem uma respostinha simples esse caso. Esse caso ele é complexo, ele envolve várias dimensões, né? E a gente não pode simplificar questões que são complexas, porque senão nós vamos errar. Eu vou te dar um exemplo de complexidade. Ora, eu vi uma outra matéria do jornal que caiu na minha mão, falava que o presidente do Banco Central teria sido pressionado pelo ministro, que o presidente do Banco Central teria comentado isso com o presidente da República. Se foi verdade isso, o presidente da República já embolou todo mundo. Embolou todo mundo. Porque o presidente da República tem o dever aí de comunicar imediatamente à autoridade. O presidente do Banco Central também. O presidente do Banco Central, nessa hipótese, teria cumprido seu papel jurídico, porque ele teria comunicado à autoridade superior. A autoridade superior que responde. Quer dizer, é algo muito grave que nós estamos tratando, não é brincadeira. Nós temos que entender o que a gente está lidando, a complexidade do que nós estamos lidando. Não é simples dar resposta. Ah, não, a esquerda agora não pode ter compromisso com o erro. Qual erro? De quem? Qual erro? De quem? Qual que é a matéria correta? O que houve? Alguém tem materialidade para falar em erro? Né? Por outro lado, a gente chegar e falar, não, mas não tem que verificar, deixa, passou, é ataque da direita. Não, calma aí. Mais de um jornalista trouxe a matéria. Tem que ter uma verificação mínima. Eu não acho que tenha que abrir inquérito imediatamente, tem que fazer uma investigação preliminar. Parece que foi feita pelo despacho do Procurador-Geral da República, mas também não sei. Eu espero que tenha sido feita. Assim, pronto, é isso. Quer dizer, não tem muito, não é simples a situação. Agora, no meio disso, o Tribunal de Contas achar que é ingênuo isso. O Banco Central agiu corretamente. Aliás, talvez uma crítica possível ser feita pelo Banco Central no sentido contrário do que o TCU parece está fazendo, e talvez tenha demorado demais para ter intervido. Essa talvez fosse... Que a Febraban diz. Que é o que a Febraban diz. Pois é, então, essas coisas têm que se ver. Eu acho que não é simples o que nós estamos passando, né? Outra coisa, a Polícia Federal tem que ter força e autonomia para investigar esse caso. Ela não pode ser controlada e barrada pelo Judiciário. O Judiciário tem seu papel. Quem preside o inquérito é a Polícia Federal. E tem que se dar autonomia, como a Polícia Federal tem, para poder investigar. O juiz não é investigador, o juiz não sabe investigar. Não tem nenhum inquérito aberto sobre isso, né? Ô Pedro, como você vê... Aliás, eu, na verdade, estou até aqui vocalizando, verbalizando correspondência do internauta nosso, um internauta frequente, que é o Ítalo Rosa, e ele me escreve dizendo do seu espanto ao ver jornalistas do campo progressista, jornalistas de esquerda, e a própria ABI e também a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABIJI, que estão também no ataque ao ministro Alexandre de Moraes, se endossando, né, a matéria original, que deu origem a tudo isso, da Malu Gaspar. Então, tem todo e são outros internautas nossos também têm escrito, têm reclamado disso. Como você vê isso? Tem que ir limpando a área para a gente entender. Matérias complexas, a gente tem que ir separando com calma, com precisão. O que a ABI pode fazer é defender o direito da jornalista a emitir a notícia. Mas a ABI não pode falar que é verdade, porque ela não estava lá ouvindo as fontes, ou ela estava?
né? Então, como é que ela vai defender o mérito da matéria? Ela pode defender e deve defender, e nós temos que defender, o direito do jornalismo soltar matérias com base em fontes sigilosas, é garantido na Constituição isso. Né? Isso é uma coisa. Agora, defender que a matéria é verdadeira, alguém ouviu a fonte? Quem sabe quem é a fonte? Sabe como é que foi falado? Me parece um pouco absurdo isso. Então, nós temos que ir limpando a área, né? A gente botando cada escaninho. Por exemplo, o jornalista tem direito a soltar matéria com base em sigilo de fonte? Tem. Né? Mas não se pode querer dizer que isso é uma prova. Isso não é prova de nada. Isso não pode dar ensejo por si só a nada, nem abrir inquérito contra uma pessoa. Né? Tem que se fazer uma investigação preliminar para ver se há o mínimo de materialidade, porque senão não há justa causa, que se chama no direito, para investigar alguém. A relação entre advogado e cliente não pode ser investigada com base nisso. O ministro do Supremo não pode ser cogitado ou defendido a hipótese de impeachment com base nisso. O que se pode fazer e deve se fazer é uma investigação preliminar pelas autoridades instituídas, Polícia Federal e Ministério Público. Né? Agora, a Polícia Federal já tem essa informação, por exemplo, do contrato há algum tempo, talvez já tenha feito a investigação preliminar e tenha informado o Procurador-Geral. Por isso é que ele deu aquele despacho. Talvez não, talvez o Procurador-Geral tenha falado só com base em tese, na petição, aí eu acho que ele não foi tão bem. Né? Então, mas a gente não sabe, não tem informação, inclusive, ainda exatamente do que aconteceu, do que está acontecendo. E não sei nem se o público tem que saber, porque, por exemplo, se vai lá a Polícia Federal, faz uma investigação preliminar, vê que essas informações do contrato são furadas ou que não tem nada de ilícito, não tem que ficar devassando de público a relação entre advogado e cliente, não. Porque senão acabou a advocacia. O jornalismo não pode querer pautar a justiça e destruir a advocacia. É simples isso, quer dizer. Ele não pode fazer isso, quer dizer, ele pode fazer o que ele deve fazer, produzir matérias com base em fontes sigilosas, isso ele pode fazer, e é um direito dele fazer. E a gente também não pode querer dizer que isso é ilícito, que isso é uma... Não pode. Um jornalista, para ser condenado, por exemplo, por calúnia de uma matéria, tem que provar que ele agiu de má fé, ele agiu com dolo. Por exemplo, ele falou que existia fonte sigilosa e não existia. Nesse caso, acho que não ocorre isso, porque não foi uma jornalista só que falou. Por exemplo, uma das maiores jornalistas do país, para mim, que é a Mônica Bergamo, mais honestas, eficientes e tal, fala que houve uma tentativa do ministro. Agora, a matéria dela, como matéria jornalística, é legítima, mas serve para alguma coisa no plano da justiça? Em si, não, porque o delegado da PF negou que tenha ocorrido isso. Então, vai fazer o quê? Quer dizer, diz que a matéria afirma, com base em fontes sigilosas, que o ministro Alexandre teria pedido algo ilícito ao diretor da PF, mas o diretor nega, o ministro também. Não... Você entendeu, Tereza? Não há uma legitimidade na matéria como matéria, mas isso não pode ensejar nada em si. Né? Tem que ter mais coisa para poder ensejar, né? É o que eu falo, o off pode justificar um inquérito, né? A abertura de um inquérito, mas um off não pode ser usado para violar a relação advogado-cliente. Você chama de investigação preliminar. Né? Quer dizer, que não é nem abrir inquérito, é investigar preliminarmente. Isso existe no sistema de justiça. Aliás, é o comum de fazer, pode ser bem claro aqui. É o comum de fazer. Antes de se abrir inquérito contra alguém, você faz uma verificação, em especial, né, alguém sob ataque, como é o caso do ministro, etc. Isso, agora, vejamos que tem outros jornalistas que vão em sentido contrário a isso que eu falei. Isso que eu falei, não, isso que a Malu Gaspar e a Mônica falaram. A Daniela Lima, que é uma excelente jornalista também, uma das melhores que a gente tem no país, apurou e disse que não é nada disso. Não houve nenhum pedido, nenhuma pressão do ministro em relação ao Banco Central. Fala até de uma conversa, mas no cafezinho. Antes de iniciar a conversa com a lei magnífica, comentaram alguma coisa sobre o caso, que era o grande caso de Brasília, na época, o grande objeto de comentário. Foi só citado. Foi só citado. É normal. Aliás, não só por ele, segundo ela, por todos os interlocutores do papo. Aliás, não havia só ele e o presidente do Banco Central, haviam outros. E o ministro, na sua negativa, eu lembro, foi muito incisivo. Falei, não tive nenhuma telefonema para o presidente do Banco Central, estive com ele tal data e tal data. E queiramos ou não, a Malu Gaspar, depois disso, recuou. Não voltou a falar em datas. Não voltou a falar como ela, em 4 vezes que ela falava na primeira matéria. Esse assunto sumiu, né?
Quer dizer, depois que o ministro falou, não é verdade, não telefonei, não estive com o presidente, estive em tal data, tal data, tal data sobre esse assunto. A resposta foi muito direta, não teve tergiversação. O ministro Alexandre soltou uma resposta direta. E o presidente do Banco Central em nenhum momento contestou a resposta do ministro e disse que não houve pressão nem pedido. Gente, que materialidade é nisso? Né? Mas tem um contrato dele que o valor só pode ser corrupção. Não, você não sabe como foi executado, você não sabe se o contrato é desse valor mesmo, você não sabe nem se está assinado. Veja, agora, nós estamos numa situação que é muito ainda temerária, muito no começo, muito para poder ficar afirmando com tanta... E eu fiquei impressionado, não sei se vocês notaram isso, 2 grandes jornalistas da Globo, aquele de economia, não lembro, e aquele Merval, saíram falando impeachment do cara 24 horas depois de ter saído a matéria. Quer dizer, eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu, é a mídia querendo ser superior à Constituição da República, ela que vai ditar o que deve acontecer. Cara, não é assim, as coisas não podem ser assim. O jornalista pode muito numa democracia, e tem que poder, mas não pode tudo, ninguém pode tudo, essa é a regra da democracia. Né? Na Lava Jato, você viu isso acontecer, né? Na Lava Jato você viu isso acontecer. Muito, né? E ali o STF teve essa posição de aceitar. Se não aceitar, pelo menos ficar calado com as coisas que estavam acontecendo. E a posição do STF agora é diferente. Você acha que é diferente por quê? Se aprendeu institucionalmente que isso não pode, ou porque agora o alvo é o ministro Lava Jato? Eu, sinceramente, cara, eu tenho muita desconfiança dessa estrutura. Há 20 anos eu escrevi o primeiro artigo falando no sistema de justiça como fonte de exceção na América Latina, em especial no Brasil. Né? Isso aqui eu tenho imensa desconfiança do sistema de justiça, falando do ponto de vista crítico. Né? Eu só estou pedindo um pouco de cautela para as pessoas. Me parece que há uma ansiedade humana. Né? E aí eu vejo muita gente intimidada também. Eu estou vendo pouco jurista progressista falando do assunto. Nós temos que esclarecer. É papel nosso nessa hora a gente esclarecer a comunidade. Fala, não, é direito do jornalista fazer matéria jornalística. Mas não é direito do jornalista querer ser superior à Constituição. É direito do TCU investigar atos do poder público, mas não pode usar isso para poder pressionar em favor de interesse privado. O Banco Central pode e deve intervir. Então, ou seja, essas coisas básicas do processo a gente tem que ir informando a comunidade, me parece assim. Parece, né? Não pode abrir inquérito contra o ministro, nem investigar uma relação de advocacia sem o mínimo de base material. Isso que eu estou falando são lições elementares de direito, não são nada sofisticados o que eu estou falando. Estou falando de algo básico. Né? Me parece evidente, achar que um jornalista, por exemplo, tem o poder de, pelo fato de ouvir uma fonte sigilosa, dar origem a medidas do sistema de justiça, é uma coisa que me estarrece um pouco. É querer colocar o poder do jornal acima do poder soberano do Estado e da Constituição. Isso não existe. Né? O jornalista tem um essencial... Agora, por outro lado, também me preocupa muito quando as pessoas vêm questionar o direito do jornalista a soltar matéria de fonte sigilosa. O jornalista pode soltar. Ele cumpre o importante papel de trazer a notícia, de trazer a informação a público. Né? Agora, ele não é garantidor da verdade nem da justiça, porque pelo próprio método, que vocês são jornalistas, a Tereza, a Sara, vocês sabem como é que é produzido notícia em redação. Hoje em dia não é nem do dia para o outro, né? Na mesma hora, é just in time esse negócio de internet. Quer dizer, isso não é o tempo da justiça. Né? Essa história de achar que ouvir o outro lado é forma de defesa válida, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, hoje, quantas vezes, como advogado, eu recebo ligação 6 horas da tarde, e você fala sobre isso? O cara ficou um mês investigando e quer que eu responda em 10 minutos, quer dizer, quanto a meu cliente, né? Isso não tem sentido, isso não é um direito adequado de defesa, não é a forma adequada de se levar as coisas. Então, portanto, jornalismo é forma de informar, não é forma de estabelecer critérios de justiça. Isso é importante. Então, essas coisas elementares, que são elementares do nosso sistema, né, elas têm que ser informadas, né, para as pessoas. Né? É um problema complexo que nós estamos. O primeiro ato que a gente tem que ter em relação ao problema complexo é, com racionalidade, com calma, sem ansiedade condenatória ou inocentatória, a gente observar os fatos, discriminar a situação de um de outro, porque numa situação complexa tudo parece muito confuso, vai ficando menos confuso quando a gente age dessa forma racional, mais metódica. Né? Professor, a gente tinha combinado um horário, né? E aí... Perdão,
Não, eu ia falar assim, a gente não quer abusar não, mas a gente quer abusar sim, a verdade é que a gente quer abusar sim da sua paciência, mas é que a gente ainda tem aqui 2 assuntos, um inclusive foi mencionado pelo Horta, que é a prisão do Felipe Martins, mas antes, deixa eu ler aqui, o Marcelo Auler me pediu para fazer esse esclarecimento aqui. Por favor, Sara, esclareça que a ABI não está criticando o ministro. A ABI diz sim que jornalista tem direito ao sigilo da fonte, mas que o jornalista precisa mostrar que a notícia veiculada é verdadeira, mesmo que não revele a fonte. E aí, essa é a observação aqui que o Auler... Não, aí está correta a posição da ABI, defender o direito dos jornalistas a produzir matérias jornalísticas. Isso é absolutamente correto, né? Não teria o que falar. É isso. Professor, o senhor continua aqui com a gente tem que se despedir? Eu posso continuar mais um pouco se vocês tiverem necessidade de mais alguma coisa. Eu queria perguntar exatamente sobre essa confusão que vai se estabelecendo, porque assim, hoje, desde que o ministro Alexandre de Moraes pressentiu uma fuga em massa, né, dos corvos bolsonaristas ali, deu uma ordem para que todos viessem a ser presos ali, preventivamente, qualquer um, e vamos ver o que está acontecendo. E aí a verdade é que muita gente foi colocado numa condição mais gravosa, o que levou a direita a começar a gritar de um lado, dizer que isso não pode, o ministro se defende dizendo que há sondadas evidências de ruptura às garantias que ele tinha imposto para manter os indivíduos soltos, o próprio caso do Felipe Martins, a pessoa demonstrou que ele acessou redes sociais. Ah, mas foi o LinkedIn. Sim, foi o LinkedIn que ele acessou de um militar bolsonarista que trabalhou junto na época do Bolsonaro. Para quê? E o militar veio a público e disse o seguinte: olha, eu fui contatado, mas não respondi, porque também está com medo de ser envolvido numa situação dessa. Ou seja, você começa a criar métodos, né, meios para fazer essas verificações e garantir o cumprimento dessas teses, que a direita está dizendo que é muito gravosa, que não devia ser assim. E a gente acaba criando esse efeito dominó, e que vai caindo tudo nas costas das figuras pontuais nisso, que é Alexandre de Moraes de um lado, Luiz Inácio Lula da Silva do outro, e acho que os presidentes da Câmara e do Senado também vão acabar sendo envolvidos nisso, porque, de alguma maneira, ou eles vão ter que parar essa onda de violência, de avanços institucionais, ou eles vão ter que dar vazão a essas ondas, o que me preocupa deveras nesse processo. Tua visão como jurista, isso é uma crise passageira, ou seja, aconteceu agora, porque houve essa questão de tornozeleira para cá, fuga para lá, ou estamos vivendo um sentido crônico de desestabilização e a gente precisa, de alguma maneira, tomar aí um chá de maracujina, voltar à tranquilidade, porque senão... E olha que 26 recém começou. Hoje é dia 2, viu, Sara? Eu fui verificar para ver se não era 32, mas recém começamos. E aí eu queria ver o teu sentir, Pedro. E isso é uma fagulha séria que pode nos incomodar ali na frente? Ou não? Isso aqui é só uma questão... Essas prisões que estão sendo declaradas agora pelo Alexandre de Moraes têm um contexto próprio e elas vão se arrefecer ali adiante. Como é que tu vê isso nesse momento? Eu acho que muito dessa conduta que esses condenados adotam é política. Né? Por exemplo, vem o Bolsonaro e quebra a tornozeleira, toca fogo na tornozeleira, algo do gênero. Né? Tentando, obviamente, romper. Isso é uma ruptura com medida cautelar. A consequência disso é aprisionamento físico. Né? É evidente que o ministro tem que levar isso em conta na hora que decide contra a prisão humanitária. E ele levou isso em conta, e tem que levar mesmo. Né? Quer dizer, o sujeito, eu estou mal, está mal mesmo, eu estou vendo que está mal. Né? E tem que ter cuidado médico. Aí o ministro liberou para ele 24 horas de cuidado numa cela especial, em que ele não se envolve com os outros presos. Tá? Ou seja, foi tomado um monte de medidas em favor dele, mas se deixou ele preso fisicamente. É evidente que se ele tivesse colaborado minimamente com a justiça, não tivesse infringido as ordens, né? A consequência talvez fosse outra. Outra coisa, o sujeito está proibido de falar em rede social, de ter contato com outra pessoa investigada, etc. Ele está proibido, aí ele rompe com isso, e depois, não, é exagero. Cara, e os 800 mil presos que nós temos no Brasil? Houve exagero? Sim. Né? Quer dizer, vai tratar todo mundo igual ou não? Na justiça, se o sujeito rompe com cautelar desse tipo, ele é preso. Vai acontecer o quê? Quer dizer, então, eu acho que tem que ir com calma nisso também. Quer dizer, até agora, eu não soube, eu também não estou lendo os processos. Talvez me informem de jeito diferente. E aí a gente muda a posição, sem problema nenhum.
mas pelo que eu vi de justificações do ministro, eu tenho preocupado em ler os despachos dele, todos os casos tiveram a ver com ruptura de cautelar, com tentativa de fuga, com situações que são muito claras que levam ao aprisionamento. Então, eu não estou entendendo porque é que aí fica um alarido, sabe? Eu acho que até esperto, por isso que eu te falo que é político, eles vão criando discurso. O cara vai lá, é proibido de falar em rede social. Ele tem contato com outra pessoa por rede social, e depois fala, abuso, olha como estão abusando, mandaram me prender. Pô, ele rompeu a cautelar. Ele rompeu a cautelar. Quer dizer, a situação da lei é clara, isso aí leva a aprisionamento. O Supremo não deve julgar esse caso. Pô, a próxima vez não invada o Supremo, não tentem planejar matar ministro do Supremo, que não vai ser o Supremo a autoridade competente para investigar. É fácil, é facinho não ter o Supremo investigando e processando o assunto. É só não atacar o Supremo, né? Não invadir o Supremo, não tocar fogo no Supremo, não tentar matar ministro do Supremo. É só fazer essas coisas que você vai ver que não tem problema. O Supremo não vai se envolver nos casos, só no momento de recurso. Né? É só não tocar fogo na tornozeleira que não vai para a cadeia. É só não romper com medida cautelar que determinou não ter contato por rede social, que você também não vai preso. Quer dizer, então, agora, tudo isso é muito alarido e pouco sentido jurídico concreto. Quer dizer, a regra é a seguinte: quem está preso, quem está condenado, está condenado. Se existem medidas amenizadoras da prisão, que o cara tem tornozeleira, até um jeito de amenizar a prisão, mas se romper as regras que foi estabelecido, é cadeia. Está na lei. E assim, 800 mil brasileiros aprisionados, a maioria por crimes muito menos graves do que tentativa de golpe de Estado, muito menos graves do que aqui. A maioria das pessoas aprisionadas não é homicida. Homicida, 90% dos inquéritos termina sem identificar a autoria. Né? Vamos ser claros aqui. O sujeito está preso por ter portado 3 gramas de maconha, que para a classe média é porte, mas para pobre é considerado tráfico. Né? Eu tenho o caso de uma menina aí de 8 gramas de maconha que está presa por tráfico. Então é esse tipo de caso. O cara que quebrou o vidro para roubar um celular, isso é esse tipo de cara que está preso. E esses caras não tiveram esse direito, não. Se romper o cautelar, está preso. Se for pego pela polícia, está preso. Então, se for para tratar, é para tratar todo mundo igual. Então, solta os 800 mil, inclusive os bolsonaristas. Tá? Mas se não, tem que continuar nesse toque, aplicar a lei. Né? Então, até agora, eu não li um despacho do ministro Alexandre que não tivesse, por justificativo, algo previsto em lei como razão para aprisionamento físico. Não vi. Pode ser que tenha. A justificativa que a defesa do Felipe Martins deu é que ele não acessou, foi a defesa com as senhas dele, o que não faz nenhuma diferença, né? Porque a medida do muito estranho, né? Moraes é muito clara. Eu vou pegar a senha do meu cliente, vou colocar ele em risco e acessar uma rede social dele. É discurso de defesa, me parece. Não tem muito fundamento. Isso parece a desculpa do Moro, lembra? Quando ele aprontava alguma, ele pedia escusas. Não, escusa, eu realmente não passei. Parece, sinceramente, parece crível. Quer dizer, a defesa aí reconhece que houve acesso indevido às redes sociais da pessoa, por senha que a pessoa tinha. Falar que transferiu para a defesa assumir, me parece algo. Nunca tive um caso dessa gravidade, Pedro, mas muito aluno já me disse que o cachorro comeu o dever de casa dele, o trabalho dele, né? Me parece que a defesa está fazendo isso. O meu cachorro comeu a senha, ele que entrou na rede social do Felipe Martins aqui. Agora, um juiz nas redes disse uma coisa que eu achei realmente interessante. Ele diz assim: olha, eu nunca vi um caso de um indivíduo que tenha violado a tornozeleira e que lhe seja concedida prisão domiciliar depois. Não tem. É para a gente pensar, né? Porque Bolsonaro viola a tornozeleira e agora que a prisão domiciliar, ele disse: olha, eu sou juiz há não sei quantos anos. Tem uma hipótese para mim: se algum médico público, ou seja, nomeado pelo ministro e não os médicos privados dele, afirmarem que não tem condição de manter, vamos dizer, o mínimo de condição de saúde e integridade física dele nas condições que ele está aprisionado, ou seja, num lugar especial, com 24 horas de acesso médico. Se nessas condições ele não tem condição, aí é razão para ir para domiciliar, não por ter nada a ver com, por causa que é uma condição de sobrevivência dele mesmo. O sistema de justiça não pode levar a pessoa a ter esse tipo de prejuízo à sua saúde. Mas me parece que isso não houve. Até agora, os médicos públicos ouvidos não atenderam a demanda dos médicos de defesa, vamos dizer assim, né, dos médicos da defesa. Então, realmente, eu acho que
que por enquanto está correto, né? E é um sujeito que tentou violar a tornozeleira. Eu realmente, Fernando, eu não conheço caso de quem tenha tentado violar a tornozeleira e esteja em prisão domiciliar. Não tenho notícia disso. Antes que você encerre, Sara, você já fez uma referência, mas como membro do Conselho Consultivo da ABI, eu tenho que voltar a esse assunto aqui, até porque o Marcelo Auler, que é do Conselho Deliberativo, que é o Conselho Executivo, também está insistindo nisso. Eu citei o internauta Ítalo Rosa, ele reclamava de jornalistas do 247, de jornalistas de esquerda e da ABI e da ABJI, que estariam também endossando campanha contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, o Marcelo pede, e eu também tenho a obrigação de fazer isso, a ABI não endossou ataques ao ministro Alexandre. A ABI defendeu o direito da jornalista preservar o sigilo da fonte, mas acrescentou que ela deve demonstrar a veracidade das informações veiculadas, né? Então, só para ficar bastante claro, porque a ABI vem de um processo, nós conseguimos resgatar a ABI do peleguismo faz pouco tempo, né? Não podemos permitir que haja assim, paire dúvidas sobre a posição da ABI. Tereza, a gente tem mais uma pauta aqui, que é o fim da Dolce Vita do Eduardo Bolsonaro, né? A Polícia Federal fez a publicação no Diário Oficial, já que ele não é mais deputado federal desde o dia 18 de dezembro, ele agora tem que se apresentar como escrivão novamente. Porque ele estava licenciado, né? Ele estava licenciado para exercer o mandato. Eu entendo, né, Pedro e Horta, que ele vai ser exonerado a bem do serviço público por ausência né, prolongada ao trabalho, porque ele não vai se apresentar, né? Que se vier ao Brasil se apresentar, vai preso. Então, ele vai continuar faltando, né, ao trabalho e vai ser demitido, acho eu, que a bem do serviço público. Creio que é isso que vai acontecer. Ele estava afastado por causa do mandato, perdeu o mandato. Então não tem muito. Agora, veja, não é que ele vai voltar para o país, vai ser preso, não há ordem de prisão contra ele. Portanto, não há motivo, inclusive, de aprisionamento que ele possa usar como justificativo para não voltar para o país. Né? Então, não realidade, há ordem de prisão contra ele, não? Não. Então, eu creio que pelo que eu sei, não. Então, se não há ordem de prisão, ele nem pode usar essa justificativa, que também não seria uma justificativa legítima, também não seria. Mas, então, na realidade, ele vai ter que perder o cargo mesmo, acho que está correto. Agora, óbvio que tem que se dar direito de defesa, tem um processo, devido processo legal. Tal. Deve ter um processo administrativo mesmo depois de 30 dias, né? Deve ter PDA, né? Para entender esse afastamento dele. Tem que perder o cargo, ele tem que se apresentar para trabalhar, não tem? É que esses caras são gozados, falam mal do Estado, falam mal do sei que lá, de não sei o que, mas na realidade... Mas agora querem todas as garantias. Isso não, que querem ser agora eles não querem mais, agora não vale mais aquela coisa de bandido bom e bandido morto, Pedro. Agora mudou. Agora bandido bom é bandido com os direitos respeitados, com prisão domiciliar. Eu estou gostando muito disso, eu queria ver a família Bolsonaro. Rede social também. Nas lutas, nas lutas em favor de um melhor sistema prisional, Pedro. Já pensou que legal? O Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro lá junto com o pessoal defendendo um sistema prisional mais humano. Mas não é isso que eles querem, né, Pedro? A gente sabe que o que eles querem são os benefícios para eles, porque eles continuam se achando um grupo diferente, né? A família Bolsonaro continua se achando diferente do resto do país, e aí sim a mão pesada do Estado para todos os seus inimigos. A gente sabe como é que funciona isso, esse uso do duplo sentido de todas as palavras na justiça, ele fomenta exatamente essa estrutura fascista que a gente está vendo, e que você muito bem enumerou aqui, que acontece em praticamente todos os estados que a direita ou a extrema-direita chegou ao poder, né? A gente vai ver isso de forma muito clara, e você não citou aqui El Salvador, por exemplo, que a gente podia falar, a própria Argentina, que agora está desfazendo todos os memoriais da ditadura, ou tentando, Milei ataca todos eles cada minuto, cada segundo. Então, vamos viver um 2026 tremendamente perigoso, Pedro, mas acho que vamos viver também um 2026 pedagógico, porque é mostrando essas coisas que a gente vai dizendo, olha,
Se a direita voltar nesse momento, que não vai acontecer, mas nós vamos ver o nível de ruptura institucional que eles vão propor, né? E aí esse é o ponto que eu acho que a gente pedagogicamente precisa mostrar para as pessoas, né? Sem o controle dos meios de Estado, eles já estão provocando esse caos, né, pelo assodamento nas instituições e nos processos. Imagina se voltassem de uma hora para outra com todo esse nível de revanchismo que a gente está vendo ali. Porque uma das coisas que eu mencionei, Pedro, queria te ouvir nisso nesse finalzinho, o ministro Alexandre de Moraes tem mostrado muito claramente que nenhum bolsonarista se arrependeu de nada. Uhum. É impressionante, nas decisões dele ele mostra, olha, a gente oferece a condição da transação penal, ele não vai cumprir, desde que ele reconheça que cometeu erro, que vai fazer aqui um cursinho de democracia, não quiseram, o dado é 70% não quiseram, uma coisa assim, aí a gente bota o pessoal numa prisão especial, com direito, não querem, aí bota a tornozeleira, rompe a tornozeleira, então não está havendo um processo de civilização, de reconhecimento que essas condutas eram equivocadas, não. Eu acho que o Alexandre está deixando isso muito claro. Vai ter um momento que nós vamos ter que olhar isso com um certo sentido para perguntar, é possível a gente recuperar o bolsonarismo, esses bolsonaristas, ou não? Eles estão perdidos para qualquer hora de civilização, qualquer espaço de civilização que a gente tenha. Então, eu acho que tem um jeito de recuperar a sociedade. Bolsonarista mais radical, acho difícil, né? Mas a sociedade pode se recuperar se a gente for cumprindo o papel institucional da democracia. Quer dizer, democracia, primeiro, é um regime político. O que significa o regime político? Monopoliza a força. Você não pode usar força contra as instituições de Estado, os poderes democráticos do Estado, né? Se você usar, você está sujeito a sofrer sanções. É uma opção política, às vezes, o sujeito ir para a violência. A história mostra isso. Só que ele tem que saber que ele está sujeito a sanções, né? Então, não adianta vir chorando agora. Eles choram, né, cara? É uma coisa maluca. Porque se dá uma coisa digna, por exemplo, e vai lá e enfrenta. Agora, você lembra aquele Daniel Silveira? Eu me lembro dele chorando na TV, pedindo desculpa. Quer dizer, aí você olha e fala, puta, que porra. Quer dizer, não tem aquela dignidade, né? Que às vezes você tem no cara que transgride, que enfrenta, mas que age com dignidade, né? Então, não sei, me parece muito aquela coisa do cara que pratica bullying, e quando a vítima reage, o cara todo se amedronta e culpa a vítima e fica chorando. Quer dizer, é muito essa lógica do praticante de bullying, não é do transgressor para valer, né? É da lógica do menino de classe média que pratica bullying. O cara quer ir lá, fazer a arte dele, para passar essa expressão, né? Ser arteiro e não ter consequência, não levar tapa na bunda. Não tem jeito. Na democracia, quem pratica arte toma tapa na bunda, não tem jeito. É assim, porque por mais livre que seja uma democracia, é um regime político, um regime de Estado, não tem jeito. E hoje eles até ganharam uma regalia, o ministro Alexandre concordou que eles têm os 3 filhos que estão no Brasil, né? Flávio, Renan e quem é o outro? Não, o Flávio, o Carlos e o Renan, Jair Renan, eles vão ter um horário, cada um vai ter um dia fixo para ir visitar o pai no horário marcado, com dispensa da autorização prévia. Então, assim, eles só irão lá, já sabe, fulano de tal é quarta, 2 horas da tarde. Eles passarão... Claro, isso não houve para ninguém. Mas é que eu estou falando, é uma regalia. O Lula preso não tinha isso aí, não. Ninguém na Lava Jato tinha, só advogado para visitar, porque daí pode, né? O advogado pode visitar a qualquer hora. Parente não. Parente no sistema prisional tem dia para visitar. Tem dia determinado. Qualquer dos 800 mil prisioneiros. Então, eles já estão tendo regalias, direitos que normalmente o preso comum não tem. Tudo bem, acho que o ministro Alexandre está flexibilizando e tal. Mas, assim, tem que entender que isso é uma regalia, isso não é direito deles, não. Aí eu lembrei agora do Leonardo Boff, Tereza. Eles estão até ganhando excepcionalidades, né? Regalias. Sim. Lembrei agora do Leonardo Boff na porta da Polícia Federal. Triste, né? Tentando visitar o presidente Lula, assim. Nossa, aquela imagem previamente autorizada, né? Ninguém entrava. O presidente Lula não pôde ir no enterro do irmão e do neto. Então, quer dizer... O neto ele foi do irmão. Perdão, não foi do irmão. Quer dizer, é uma diferença de tratamento do sistema de justiça muito grande, né? Recebendo visita só no horário determinado. Aliás, eu nem falo do presidente Lula.
eu falo dos 800 mil presos do Brasil hoje. Eles têm dia de visita. Tem dia de visita. O tal do dia, provavelmente é domingo, né? O cara recebe visita da família de domingo, pronto, vai lá, recebe a visita, tal. Normalmente as pessoas levam alimentos, etc e tal. E pronto, é isso. No resto da semana é só advogado que pode visitar. As visitas muitas vezes são humilhadas também, viu? Aqui no Ceará, vez ou outra, coloca uma lei, uma norma que não pode ter unha postiça, não pode ter cílio postiço, assim, uma série de humilhações para as mulheres que vão visitar ali seus entes. É terrível. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que o filho... Isso que eu ia te comentar. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que o filho está na Papuda, é um jovem transgressor e tal, desde muito cedo, e agora está preso na Papuda. Foi receber a visita da mãe, que não via ver ele há 8 anos, 9 anos, a mãe mora em outro estado, e foi proibida, não pôde entrar, porque ela não fez o cadastro anterior em não sei quantos dias, porque não cumpriu o prazo X, o prazo Y, então veio a mãe e não foi deixado. É assim que se trata. Eu acho que os Bolsonaro precisam entender o seguinte: o pai dele está preso. E prisão não é hotel, não é um local de campo onde as pessoas podem receber. Não. Ele está preso. E eles estão começando a entender como é que as coisas funcionam. O ministro está fazendo um papel educacional brilhante ali na família Bolsonaro. Espero que continue por um tempo. E espero que o presidente Bolsonaro, eu acho que o Pedro Serrano também concorda com isso, se recupere o mais prontamente possível de sua saúde, de todas as suas questões, que fique bem, recupere aquele histórico de atleta para cumprir a pena que lhe foi imposta. Né? Eu não desejo mal de ninguém. Eu desejo, mas isso é outro papo. Essa reflexão sobre o sistema prisional não vai partir da extrema-direita, né? A gente tem que, as pessoas interessadas nessa discussão, é que precisam aproveitar essa janela de oportunidade para discutir o assunto. Professor, deixa eu ler aqui algumas mensagens. E mudou o nome de todo mundo de novo, tá? O Ziel Rios fala assim: doutor Pedro Serrano, sempre brilhante e contrariando muitos esquerdistas. O Soberano Brasil manda contribuição em silêncio. O Galo Guerreiro fala assim: impeachment do ministro do STF só pode ser proposto pelos PGR. É uma lei, tem liminado Gilmar Mendes. PGR já diz que não há. É uma tempestade num copo que nem água tem. Ele Essa liminar se manteve? Ela não caiu, Pedro? Caiu, parece que ele recuou, né? Eu acompanhei por mídia. Ele recuou. Desculpa, que eu perdi. O Gilmar Mendes, prevendo essa tempestade perfeita de que começariam a colocar impeachment de ministro para todos os lados, inclusive eles deram dados lá, parece que nós temos 60, 70 pedidos de impeachment já contra o Alexandre de Moraes, uma coisa brutal. O que ele fez? Ele fez uma liminar relendo o processo de impeachment e adequando, inclusive, as forças às necessidades ao que diz a Constituição e reformando aquela lei de 58, que a lei, se não me engano, é de 1958. E disse assim, olha, a abertura a lei 1078 é 1950. Ela foi feita por uma tentativa de impeachment do Getúlio. E aí surge, ele disse o seguinte, olha, para propor a ação que vai levar o Senado votar o impeachment, mas quem propõe a ação tem que ser o PGR, assim como para o presidente, quem propõe a ação é o presidente da Câmara, ninguém mais, né? Então o Gilmar Mendes disse a mesma coisa, olha, para propor a ação tem que ser o PGR, não pode ser simplesmente uma ação do Senado. E aí o Senado ficou... Só podia, Horta, só o PGR, né? O PGR, só o PGR. Depois o Senado levaria o rito adiante. Você lembra que ele recuou? Isso, é isso que o internauta disse que isso está valendo ainda. Eu perguntei para o Pedro disse, não, ele recuou. Realmente. Ele recuou num acordo com o Alcolumbre, né? Que vai haver uma revisão da Lei 1076, essa lei do impeachment, pelo Congresso, ouvindo o Supremo e tal. Agora, ele manteve o quórum de 2/3, né? Isso ele manteve na liminar. Mas ele recuou dessa exclusividade do PGR ser o autor de um pedido de impeachment. Isso ele recuou. Agora, não se teve mais notícia. Cadê a revisão da Lei 1076? Vai ser quando? O ano que vem? Esse ano, né? Já estamos no ano que vem. Não se teve mais notícia, mas foi isso. Isso não está em vigor, então, respondendo aí ao internauta. Ótimo. Ou seja, neste momento, qualquer um pode pedir impeachment do ministro Supremo, né?
Pode, Porque mas o juízo de admissibilidade aqui, ó, Pedro, tô chique no último aqui. Juízo de admissibilidade é de quem, Pedro? No caso do impeachment de ministro Supremo. do presidente do Supremo, Do né? presidente Desculpa, do Senado. Pedro, você sabe mais Não, do do que presidente eu. do Senado. Presidente do Senado, isso, presidente do Senado. É ele que diz se qualquer um pode pedir o impeachment, qualquer um dos agentes lá cadastrados. Lá Me parece aí, Fernando, pode ser bem Qualquer franco. um, eu, você, qualquer um. Mas para aceitar é o presidente do Senado que tem que abrir. Por isso que os mais de 100 pedidos que estão lá, sobretudo contra Alexandre, nenhum prosperou, porque nem o Rodrigo Pacheco não liberou nenhum, né, engavetou vários, o Rodrigo Pacheco, e o Alcolumbre também tem engavetado alguns. Olha, gente, o José Arnulfo está falando aqui, só lembrando que o Zanin, depois que virou ministro, fechou o escritório que ele tinha junto com a esposa. Se desincompatibilizou. E o Fernando Rodrigues está me perguntando onde é que estão os livros do professor Alisson, que já que ele é assinante do canal. E, menina, eu não sei, eu também não recebi os meus não, viu? Ó, colocar aqui a mensagem. Depois eu vou falar aqui com o Léo para ver como é que a gente resolve isso. Gente, só para encerrar aqui a participação do professor Pedro Serrano, tem uma brincadeira que o pessoal está fazendo desde o início, que eu achei até que fosse lenda, mas não é. O ex-presidente e o irmão, né? O irmão jogou com o nome e CPF do ex-presidente na Mega Sena. E eles ganharam coisa assim de R$250. Ganharam na quadra. Mas o mais curioso aqui tinha o número 13. Tinha o número 13. Não foi 250, não, 200 mil. Nossa. 200 mil? Não. A quadra deu 200 mil. Como eles eram eles eram 3, Bom, a grana... Não, ó. R$216,76, porque foram então 308 mil vencedores. Eu recebi por internet que representa a minha posição. Como eu não ganhei na Mega Sena, agora eu voltei a ser a favor do imposto sobre grande fortuna. Pô, Tereza, me fez passar mal aqui. Eu só achei que eu ia ganhar. Eu tive esperança, eu ficava sonhando ganhar aquela um bico. Eu já fiz tantos planos para esse dinheiro e eu nem joguei, assim, eu nem tentei, esqueci de jogar. Agora eu tenho que me explicar com os amigos que eu prometi coisa que não posso cumprir porque não ganhei a Mega Sena. Eu tô gastando um tempo para dizer, gente, não vou poder fazer porque não ganhei. Porque eu tinha prometido tudo para os amigos. Ia sair todo mundo da miséria, ia ser uma coisa assim. Eu e o Xi Jinping, ia ser uma coisa impressionante. Tava dependendo disso, né, Horta? Tá bom, então foi R$200, né? R$216. Não é muito, não. Gente, deixa eu ir, então. Obrigado por tudo, viu? Obrigada. É um prazer, Pedro, estar aqui com a gente. Um abração. Olha Obrigada, só, Pedro, foi ótimo. A gente tem 7 minutos e um assunto preso na garganta, que é essa matéria da Folha hoje, que fala que a situação fiscal do Brasil, esse fantasma, né? Tanto que chama